Essa é a história de um programador que morreu depois de um acidente e reencarnou em um mundo de magia, descobrindo então uma nova tecnologia para aprender habilidades com a ajuda de uma mulher artificial. Tudo começou com várias pessoas no meio de um campo trabalhando, até que um homem chama pelo seu filho Xiaowen, que estava logo ao seu lado, vivendo sozinhos para irem para casa depois de um dia de trabalho duro. E quando estava indo para casa elogiaram o menino por estar ajudando o seu pai mesmo sendo assim tão jovem, mas ele na verdade não era daquele mundo, dizendo que na verdade ele era um programador do século XXI muito poderoso, mas que durante um acidente inesperado ele acabou morrendo na explosão, e no momento que ele acordou se tornou Xiaowen uma criança em outro mundo, que parecia ser na Europa antiga, vivendo dentro de um vilarejo que precisava pagar para viver ali. Porém ele não entendia muito sobre aquele mundo e tinha que aprender aos poucos tudo o que podia em sua vida, até que de repente seu pai parou no meio do caminho, porque se assustou ao olhar para o céu, que era algo muito parecido com uma nave espacial caindo em chamas do céu bem do seu lado, quase matando os dois no caminho, voando para o outro lado da floresta batendo com várias árvores naquele lugar, que causou uma enorme explosão que assustou todos que estavam vivendo naquele vilarejo, deixando eles com medo. Mas ao contrário de todo mundo, o Xiao ficou impressionado reconhecendo o que era o objeto voador. E de noite em casa ele estava conversando com seu pai, que falou que não era para ninguém ir para perto daquela montanha até que o seu líder chegasse no vilarejo, e que todos devem obedecer à ordem absoluta do seu líder, e que desde que a sua mãe morreu o menino vive ajudando o seu pai no trabalho, mas amanhã ele ia ficar em casa para descansar um pouco mais. Mas de noite quando seu pai estava dormindo o protagonista pegou o seu tesouro que era o cavalo dele, e usou ele para ir onde a nave havia caído, e tinha aprendido a cavalgar graças às habilidades do seu pai, mas sabendo que ia ver a nave ficou feliz porque poderia ser uma explicação do motivo dele ter reencarnado em um mundo completamente diferente do que ele conhece. E chegando lá onde queria, viu a nave jogada no meio da montanha, e se tivesse esperado não teria nenhuma resposta, e enquanto estava investigando o lugar acabou achando uma caixa que não estava nem mesmo arranhada, deduzindo que tinha alguma coisa importante lá dentro, pegando ela e levando para sua casa naquela noite, deixando tudo que sobrou na nave intocado. E quando chegou lá e abriu dentro do seu quarto, encontrou um painel de energia solar que estava escrito que veio da China, uma tecnologia mais avançada do futuro, e logo embaixo do painel um óculos de realidade virtual que também foi feito na China guardado com todo cuidado, fazendo ele se perguntar por que uma caixa tão segura estava guardando algo assim. E quando tentou testar ele no seu rosto e ligando disparou uma tecnologia avançada que conseguia tocar como se entrasse dentro de um outro mundo feito de números e tecnologia que ele nunca havia visto antes, e mesmo sem entender nada, percebeu uma pessoa chamando ele de cima, uma voz misteriosa que estava voando lhe dando boas-vindas. E olhando para cima era uma bruxa feita de inteligência artificial falando que ele estava na máquina de aprender, que estava conectada com uma mesa ali no canto para ele analisar o que podem fazer ali, na só protagonista estava achando estranho que consegue sentir o que estava acontecendo no seu corpo, achando então que aquele lugar era um espaço virtual com uma humana virtual, pensando que mesmo quando ele estava no século XXI não tinha tanta tecnologia avançada assim. E aquela mulher se chama Alice, uma inteligência artificial, que perguntou o que ele queria aprender naquele lugar, mas para ele tudo ali era muito estranho e desconhecido, ainda mais do que ele conhecia antes. E a Alice falou que tudo o que ele pensar ela tinha lá para ele conseguir aprender, para poder avançar nos seus conhecimentos mentais e físicos, mostrando uma árvore de conhecimento da qual ele poderia aprender o que quiser com infinitas opções, e isso até se parecia um pouco com um código de trapaça para a vida real que ele podia usar à vontade, sem nenhum risco de consequências. E dentre todas as opções ele precisava ter um prévio conhecimento para chegar até os níveis mais avançados, mas que talvez não seria útil para o mundo que ele estava agora de fazendas antigas. E a bruxa falou que ia analisar as memórias dele para saber melhor o que era qualificado para alguém assim, esperando que as coisas vão nessa maneira que ele desejava, porém algumas coisas dentro da árvore de aprendizado estavam sem o conteúdo suficiente que foi perdido no meio do caminho, e isso se repetiu várias vezes com vários arquivos que ele queria, entrando em desespero sem saber o que ele poderia escolher lá de dentro, pedindo para Alice ver quais dos arquivos ainda estão funcionando.
para ele usar, e só tinha a opção de xadrez chinês e de alongamentos, mas o Xiaowen se recusava a aprender essas coisas inúteis, mas na verdade depois de 10 horas ele estava profissional em xadrez vencendo diversas partidas diferentes, querendo aprender mais ainda depois de gostar do xadrez. Mas então ele percebeu que ficou tempo demais lá dentro, perguntando quantas horas ele ficou jogando lá dentro, que era muito importante, notando que ele ficou mais de 10 horas dentro da realidade virtual, e que precisava sair de lá agora mesmo e voltar para sua casa e ajudar seu pai, mas ele não precisava se preocupar porque o tempo lá dentro passa de uma forma diferente do que na vida real, e que tudo lá dentro é mais rápido do que o normal, como o fluxo do tempo em si, para ser infinito. E por isso ainda não era de manhã no mundo real em que ele estava, e logicamente poderia mudar a velocidade que o tempo passa lá dentro como ele quiser, querendo mudar para infinito e aprender mais sobre o xadrez que estavam jogando antes, mas isso teria uma grande consequência no seu corpo, fazendo ele se sentir exausto até não aguentar mais, causando uma dor e ferimentos eternos que poderiam levar até mesmo para a sua morte, fazendo ele então mudar de ideia e não querer mais mudar o tempo para a eternidade, pedindo para ajudar ele a escolher um tempo bom para seu corpo suportar. E aquela mulher então começou a tocar em seu corpo animada com alguma coisa que iria fazer, que ela chamava de scan corporal, para analisar tudo o que ela precisava descobrir, e depois de saber tudo analisou que ele aguenta 2 vezes o tempo normal que ele está acostumado. E por isso ele teve que organizar toda a sua rotina para não ficar cansado demais quando sair da realidade virtual, mas ele precisaria dormir enquanto usa em modo noturno, e fazer alongamentos de nível inicial para seu corpo continuar forte e desenvolver o cérebro. Entretanto, quando ele recusou, ela acabou convencendo ele, dizendo que depois do treinamento ele conseguiria aguentar 3 vezes mais o tempo comum, e então a mulher se arrumou para começar a ensinar ele a forma certa de se alongar, usando um chicote para acertar ele e motivar a aprender mais rápido, oficialmente começando a alongar o corpo dele de todas as maneiras possíveis, mantendo essa atividade até o sol nascer na vida real em que ele estava, que saiu tremendo da realidade virtual de tanta dor que estava sentindo, que tudo aquilo que ele fez não era para um humano normal conseguir suportar, mas queria ajudar ele a recuperar suas energias de novo, e ele conseguia fazer todos os alongamentos com facilidade, mas de repente ele desmaiou de tão exausto que ele ficou depois de passar por tudo aquilo como se não fosse por dias. E alguns minutos depois o seu pai já estava batendo na sua porta para acordar ele trabalhar em casa, mas na hora que o Xiaowen acordou sem entender o que estava acontecendo, pediu para dormir um pouco mais de tão cansado que estava, dando a entender que ele estava doente e que o seu pai ia trabalhar enquanto seu filho estava descansando um pouco mais. E quando ele saiu, ele ficou tentando entender por que ele desmaiou do nada quando estava com toda energia, e ia tirar essa dúvida com a Alice, e entrando de novo naquela realidade virtual que tinha descoberto, foi recebido pela Alice dando boas-vindas, perguntando se ele estava trabalhando muito lá fora também. E ela revelou que fica observando algumas informações sobre a sua vida fora da realidade virtual como um computador, deixando ele com vergonha de ser observado toda hora por uma mulher artificial, mas ela não se importava com a vida dele, só queria mais informações para recuperar os dados da árvore, porque segundo o que ela descobriu, ele era uma pessoa especial que nunca apareceu na sua frente, que era muito forte e que pode acabar evoluindo muito mais, tornando ele um potencial bruto muito alto. Mas sobre a sua pergunta de antes, ela falou que o problema era ele se esforçar demais fora daquele mundo, e não exercitar a sua mente da mesma forma, que faz ele desmaiar desse jeito. Entendendo então que ele precisava se esforçar mais lá dentro para que lá fora, ele se tornasse mais forte que uma pessoa normal, até mesmo do que alguns adultos que existem naquela realidade, motivando ele a continuar a aprender cada vez mais. Mas tudo isso depois deixou ele cansado e a mulher achou ele fraco demais, e não tinha nem chegado no mínimo necessário para o nível básico de exercícios, mas ele vai conseguir progredir cada vez mais se continuar exercitando mais com ela, se vestindo com roupa de academia para treinar cada vez mais durante 6 horas seguidas, ensinando ele de perto com o seu próprio corpo a forma certa de fazer as coisas, que às vezes deixava ele nervoso com a situação por ter o corpo dela grudado em cima dele, falando que agora pode praticar sozinho, correndo direto para a saída do mundo virtual, mas agora ele se sentia revigorado e que se recuperou completamente, querendo testar os efeitos do seu treinamento dentro da realidade alternativa.
E ele testou sua nova força enchendo um balde que antes demorava mais de 10 voltas do rio até onde o balde estava, mas agora ele consegue mais rápido e encher em metade do tempo necessário, tudo isso graças aos alongamentos que fazia todo dia, e com seu pai chegando perto do seu caminho com madeiras pesadas, se ofereceu para ajudar ele, mas o seu pai achou que não ia conseguir carregar cada um deles, mas ele saiu correndo na maior facilidade do mundo com as madeiras, e desse jeito os dias foram passando, com ele se tornando cada vez mais forte com os alongamentos virtuais da sua mente, deixando seu pai impressionado com o que viu, falando que sua mãe estaria orgulhosa. E com o cair da noite ele estava de novo em modo de descanso dentro da realidade virtual, treinando pelo último minuto em uma posição bem desconfortável, enquanto a bruxa do seu lado calculava tudo o que ele fazia até o tempo acabar completamente, caindo no chão de tantas dores no braço e ofegante deitado no chão. E a Alice ficou feliz que ele conseguiu finalizar a segunda parte do treino em exatos 40 dias, e era para continuar assim dali para frente, falando tudo aquilo com a maior sinceridade que podia para o Xiaowen, e como ele conseguiu passar na segunda fase já podia aumentar o tempo lá dentro em relação ao mundo real para 4 vezes mais rápido, que deixou ele ainda mais forte. Sua posição fez a mulher achar que ele estava tentando voar lá dentro, mas ele estava assim porque não sentiu nenhuma diferença entre o tempo adicionado porque treinou o suficiente para aguentar a pressão. E agora que ele estava apto, poderia treinar outra habilidade que ela escolheu para ele, que combinava mais com o seu corpo, de cortar madeira, que depois de um tempo ela conseguiu acumular informações suficientes para fazer a versão iniciante dessa habilidade, falando para ele pegar o machado falso que estava do seu lado para começar agora mesmo, mas isso deixou ele um pouco decepcionado porque achou que ficaria mais forte, e não um lenhador, porém ela preparou a madeira para cortar com perfeição, começando o seu mais novo treinamento para cortar madeira da melhor forma que ele conseguir. E o protagonista sem blusa começou a perguntar se a Alice aguentava um pouco mais juntos nesse calor, dando a entender outra coisa, mas na verdade era ele que não aguentava mais ficar cortando madeiras no meio por várias horas seguidas, totalizando 765 pedaços de madeira cortados ao meio por ele lá dentro, falando que nem correr uma maratona cansava tanto. Ele cortou madeira por um total de 12 horas, fazendo a Alice admitir que por pouco não conseguiu acompanhar todo o seu desenvolvimento, e que agora ele estava mais forte e mais leve, podendo se sentir descansado por estar num estado especial lá fora esperando, e quando chegou lá fora, e ele acordou, viu uma mosca voando na sua frente. Graças à sua velocidade e visão aumentadas dos treinos, conseguiu pegar a mosca com os seus dedos e matar ele com uma enorme reação na hora de fazer isso. E fora de casa o seu pai estava se preparando para cortar madeira que nem ele fez na noite passada, falando para o seu filho ir comer antes de fazer qualquer coisa. Mas o Xiaowen falou que não ia trabalhar hoje, na verdade ele queria cortar madeira como um treinamento em casa, mas seu pai falou que ele ainda não era forte o bastante para cortar como ele fazia, porém na mesma hora que o protagonista pegou o machado e levantou para cima com toda a sua força, conseguiu partir a madeira ao meio sem dificuldade, indo até mesmo mais rápido do que o seu pai esperava, cortando muitas madeiras ao mesmo tempo, fazendo o seu pai perceber que ele realmente estava ficando mais forte e crescendo rápido demais para a sua idade. E mais tarde uma mulher que o protagonista chamava de tia chegou lá para ver o seu pai, mas se encontrou com o Xiao cortando madeira para vencer mais tarde, e ele sabia que a tia gostava do seu pai e tentava sempre ver ele dar comida de presente. Mas o seu pai evitava ela de todo jeito porque ainda pensava na sua esposa que morreu faz muito tempo. Logo depois a mulher disse para avisar seu pai que no dia seguinte ela ia precisar do seu cavalo emprestado para ir na cidade, porque seu irmão estava de volta para recrutar alunos novos, e ela que ia levar os meninos até seu irmão. E ele ficou impressionado que o irmão dele já passou o exame de ferreiro de alto nível, e que ele abriu uma loja na cidade, fazendo o protagonista pensar que se ele virar discípulo também poderia se tornar alguém poderoso de alto nível e rank, pedindo então para a tia levar ele junto que iria se tornar um discípulo do seu irmão também. E então quando o pai dele voltou para casa perguntou se o seu filho estava causando algum problema, mas ele não havia feito nada. Na verdade a mulher só foi lá para pegar seu cavalo emprestado. E de repente o Xiaowen pediu para ser um discípulo do irmão da mulher,
o que deixou o seu pai irritado, falando que ele só iria atrapalhar ele, que era um homem equivalente ao título de um lorde, mas o menino continuou persuadindo ele de que tinha a força e poder suficiente para ser um aluno, mostrando tudo o que ele fez enquanto seu pai estava trabalhando, e com a ajuda da mulher convencendo ele a deixar o seu filho aprender uma coisa nova, o homem acabou permitindo, o que fez o protagonista ficar muito feliz com aquela decisão. E de noite, quando ele estava com a Alice, perguntou se poderia aprender um rank alto de cortar lenha, mas ele ainda não estava forte o suficiente para o nível máximo de aprendizado, fazendo ele se perguntar o que poderia ser assim tão difícil para o último nível, e a Alice resolveu demonstrar o que deveria fazer, jogando a madeira para o alto com força e cortar ela no meio do ar em diversos pedaços diferentes, como se fosse magia de tão rápido que ela conseguiu fazer isso, mas ela falou que foi uma boa escolha de tornar um aluno de um ferreiro de alto nível, que vai deixar ele ainda mais forte, mas que ao mesmo tempo deixou ele com medo de não ser aceito por não ter força suficiente, mas ele treinou até ali e com certeza iria conseguir para ficar ainda mais forte. E no dia seguinte estava ele e o seu pai na frente de casa esperando a mulher de antes, que havia chegado com os outros alunos que o seu irmão ia ter, falando que se ele não for aceito a mulher vai levar ele de volta ela mesma, e como um último pedido o menino falou para ele tratar a tia melhor enquanto estiver fora, deixando ele irritado e envergonhado enquanto via o seu filho ir embora do vilarejo até a cidade. E chegando lá de cavalo ficou impressionado com a quantidade de pessoas e construções que tinha na cidade, que estava sempre cheia, até chegarem no local onde o vinil fazia as suas armas e ia ensinar os seus mais novos alunos, e o homem parecia ser uma pessoa forte e violenta, recebendo todos eles na porta como se estivesse tentando assustar todos eles com o seu poder e nível. Mas na verdade ele era um homem gentil que estava feliz em ver a sua irmã depois de tanto tempo, falando que ficaria pouco tempo lá na cidade porque ainda tinha muita coisa para fazer no vilarejo, vendo que a mulher trouxe ajuda para ele com garotos fortes com grande potencial. E vendo todos eles começou a elogiar o potencial que eles tinham, até chegar no protagonista Xiaowen, falando que ele estava recrutando meninos fortes e não uma criança procurando um abrigo, e isso fez todos eles ficarem rindo da cara do protagonista por ser pequeno e jovem, mas a irmã do homem defendeu ele falando que era filho de um homem que conheceu, fazendo o vinil se lembrar que ele era o homem pelo qual sua irmã se apaixonou, tentando fingir que gostou do garoto para ela não ficar chateada com ele. Falando então que vai dar uns materiais para ele usar em sua casa no trabalho, com a ajuda do seu pai, entregando tudo nas mãos dele, mas na verdade o que ele queria era se tornar um discípulo do vinil assim como os outros, fazendo ele achar que o menino não ia ter a força que precisa para um trabalho assim tão pesado, não acreditando no que ouviu. Porém o garoto garantiu que ele consegue aguentar todo o peso do trabalho, falando que iria tentar o máximo que puder para ser o seu aluno. E acabou levando eles para um teste de força, fazendo as pessoas em volta se lembrarem que da última vez nenhuma criança conseguiu se tornar seu aluno, porque não foram capazes de aguentar o teste, chamando o seu aluno mais velho Aide, para demonstrar como que se deve fazer para mostrar a sua força ao vinil, segurando então um machado ao seu lado, e com toda a sua força acumulada naquela arma, para cortar a lenha ao meio perfeitamente com força e técnicas combinadas, falando que esse era o mínimo que eles precisavam fazer, depois de treinar por anos como o Aide, que fez todos os meninos desistirem de cortar a lenha, mas o protagonista não se desanimou sabendo que consegue. E então um a um o mestre chamou os alunos para tentar cortar da forma que mostraram, mas todos fracassaram, somente um deles chegou perto de conseguir o que ele pediu, quebrando as expectativas de todos que estavam assistindo aquele espetáculo. E a única pessoa faltando era o protagonista, que ia tentar com um machado menor, se lembrando de todo o treinamento que ele teve na realidade virtual com a Alice, usando todo o seu poder naquele machado que cortou perfeitamente ao meio aquela madeira que caiu no chão, impressionando aqueles em volta incluindo o tio Vinil que estava olhando, elogiando ele como um talento perfeito para se tornar um ferreiro no futuro, falando então para sua irmã que vai ensinar tudo o que ele sabe pessoalmente. E que 3 meses depois ele já havia aprendido técnicas de solda mundo mais avançadas para a sua idade, fazendo uma bela adaga na forja, fazendo então o mestre Vinil chamar ele para lhe dar uma coisa especial. Vocês gostaram do vídeo? Meta de 2.500 likes para fazer uma parte 2 ainda melhor.